Pra dizer a verdade, eu assisti a esse The Lodge, que é um novo filme de terror da dupla de diretores austríacos Severin Fiala e Veronika Franz, do Boa Noite Mamãe, né, de 2014, há mais de um mês. É porque o filme realmente vinha voltando na minha cabeça de vez em quando, e é um caso interessante de discutir porque eu não tenho visto tantos lançamentos ultimamente, eu tenho aproveitado esse tempo para ver outras coisas, mas ele me chamou a atenção em vários sentidos. É curioso pra mim, antes de mais nada, ter curtido esse The Lodge, porque eu não gosto do Boa Noite Mamãe. Eu lembro que ele veio no início daquela safra, que depois viria a ser chamada de pós-horror, né, enfim. Ainda que o The Lodge seja um filme falado em inglês, ou seja, claramente eles estão querendo chegar num público maior, e tem um elenco conhecido até, né, a Riley Keough, que trabalha no Mad Max, no Ao Cair da Noite, e em vários outros filmes, ela sempre faz personagens menores. E o Richard Armitage, né, que todo mundo conhece, o J.D. Martell, que ficou famoso no It e tal. Apesar de tudo isso, é um filme que até sustenta muito melhor esse controle da cena e esse suspense, essa sensação de dúvida que com o tempo começou a ser usada também de um jeito esquemático, mas aqui acaba sendo curiosamente o trunfo do filme. A gente tem de novo dois irmãos, aqui no caso um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eles perderam a mãe em circunstâncias que não vale a pena explicar aqui e vão passar um tempo com a nova madrasta numa casa no meio de uma nevasca enquanto o pai vai trabalhar. Eles ficam isolados com essa mulher no meio do nada. Aliás, assim como no A Visita de 2015 do M. Night Shyamalan, esse filme é muito difícil de você engolir a premissa, assim. Depois de 15, 20 minutos de um monte de dados e certas informações que são oferecidas a gente, fica bem complicado da gente comprar que aquilo ali é plausível, que aquela situação ali realmente está certa. Mas o fato do público ter determinadas informações, inclusive novas informações que são oferecidas lá dentro da casa mesmo, a coisa vai tomando proporções muito tensas. O filme não usa nenhum artifício direto de terror, a gente demora muito, mas muito para entender qual é a ameaça real aqui, se é que essa ameaça existe, isso é uma coisa que também é preciso ser comentada. E eu diria, na verdade, que até os últimos 10 minutos de filme, a gente está falando de o quê? 1h15 de duração mais ou menos, não dá para ter certeza do que de fato está acontecendo nesse filme. Em outras palavras, eles conseguiram aqui exatamente o que eles, na minha opinião, não conseguiram em absoluto com o filme anterior deles, que é manter essa ambiguidade. O The Lodge, ele tem um esqueleto muito semelhante ao do Boa Noite Mamãe. É, de novo, duas crianças, dois irmãos, contra, né, uma possível impostora que está ali roubando o lugar da mãe deles. Mas um dado muito importante que a gente tem aqui, entre outros, que faz toda a diferença, é o Timos Bakatakis, que é o diretor de fotografia, que trabalhou com Yorgos Lanthimos no Cervo Sagrado, no The Lobster e no Dente Canino, e aqui faz um trabalho muito interessante que lembra em alguns sentidos o Hereditário, né, do Ari Aster, nos enquadramentos super simétricos, no formalismo super evidente, em planos bem frios, né, que deixam a gente distanciado dos personagens, como se eles estivessem realmente em uma casa de boneca. Aliás, de novo aqui a gente tem uma casa de boneca que de uma certa forma manipula o que está acontecendo na cena. É difícil, aliás, dizer se é plágio ou não essa história da casa de boneca, porque os dois filmes, esse e o Hereditário, foram filmados mais ou menos ao mesmo tempo, e eles só tiveram o azar de ser o filme deles ter sido lançado depois. Eles estão o tempo inteiro brincando com as nossas expectativas de quem daqueles três personagens ali vai fazer o que primeiro e se algum deles está fazendo alguma coisa, mas algo está muito errado ali e, como eu falei, até o final a gente genuinamente não sabe o que é. Claro que assim, nessa última década, especialmente com toda essa polêmica do pós-terror, virou meio que uma grife, virou uma coisa meio esquemática você fazer um filme muito mais sugestivo, né, em detrimento do choque gráfico, da violência ou do susto, né? Os sustos começaram a ficar meio marginalizados, uma coisa de filme de terror, fast food, assim. Quando tem filmes de terror maravilhosos que usam o susto de maneira muito boa, é o caso do Um Lugar Silencioso, do Homem Invisível, recentemente. E esse daqui, ele volta mais daquela tradição do Babadook, do A Bruxa, só que aqui por algum motivo que eu já digo qual não parece esquemático, não parece conservador, parece realmente a sensação que você tem assistindo o filme, pelo menos que eu tive ao longo do segundo ato, é que tem mais alguém ali, tem mais alguma coisa ali, é como se tivesse mais algum personagem, quando na verdade a gente sabe que não tem. A dúvida em relação ao elemento sobrenatural está sempre presente, mas existe um cinismo muito grande nessa fotografia, que é meio farsesca mesmo, assim como no Hereditário, uma sensação de que você realmente está assistindo personagens num laboratóriozinho. Então você sabe que no fim das contas a resposta não é uma resposta que vai partir para nada muito absurdo, que tem alguma coisa muito mais prática em jogo. Mas o fato dele segurar durante tanto tempo esse segundo ato nessa dúvida deixa o filme, especialmente por conta de uma gravação que tem de fundo, não vou falar mais do que isso, quem viu o filme sabe do que eu estou falando,
é uma energia muito pesada. É como se tivesse alguém vigiando aqueles personagens. Eu acho que a última vez que eu senti não foi nem no filme de terror, foi no Silêncio, do Scorsese, em que Jesus não aparece nenhum deus, nenhuma figura divina, mas você sempre tem a sensação de que aqueles personagens estão sendo vigiados por alguma entidade, seja qual for. Lá no terceiro ato, a gente vai ter uma revelação, que seria de fato uma revelação, se o próprio filme não tivesse tratado mais cedo aquilo ali de uma maneira tão corriqueira, assim. É como se o próprio filme já tivesse entregue aquilo. Então eu meio que só vim entender que aquilo era para ser um plot twist depois que o filme acabou. Porque, tudo bem, aquilo é uma coisa que não é que seja previsível, mas o próprio filme já tinha contado aquilo mais cedo, se é que dá pra entender. Quem viu o filme talvez esteja entendendo. Ao mesmo tempo, é um final que não abraça as possibilidades de terror que ele tinha, né? Ele meio que entrega isso daí, né? É isso, e aceite que é isso, e acabamos por aqui. Então fica a sensação de que é um filme sem final, na verdade, sem um terceiro ato de fato, né? Ainda que o clímax, a construção de clímax até lá seja muito boa. Enfim, para concluir, eu queria dizer que apesar dos dois meninos serem ótimos atores, claro, quem segura o filme de um ponto de vista dramático mesmo é a Riley Keough, que é excelente. Eu realmente queria que dessem papéis de mais destaque a ela, porque ela já fez muitos pequenos papéis e muito bons. E eu acho que aqui ela prova que ela tem muito mais potencial do que o que foi dado a ela até hoje. Então ficam aí minhas considerações em favor da Riley Keough e do Severin Fiala e da Veronica Franz, né? Um trabalho muito bacana deles, bem superior ao primeiro trabalho. Eu espero que eles continuem nessa, porque ainda tem algumas coisas, na minha opinião, para ajustar. Mas é um bom filme, eu gostei. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você de fato gostou, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de assinar o botão das notificações, né, para você ficar sabendo quando eu postar vídeos novos, né, o sininho que tem aqui embaixo. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.